problema é quando os embaraços te enrolam os pés e te impedem de progredir. Nós, cristãos de hoje, não sabemos lidar com os embaraços dessa vida. Por isso que vivemos enrolados. E aí, qual é o sintoma que temos? Isso aqui é espiritual, irmãos. Não estava preparado. Professor, qual é o sintoma que eu tenho de que as presas da aranha do pecado já estão cravadas no meu pescoço? É quando bate o desânimo. O desânimo é fruto da atuação da tua natureza caída. É a tua natureza caída te auto-sabotando, fazendo você desistir da caminhada. Pense nisso, porque muitas das vezes o que você chama de desânimo é a tua destruição batendo na porta. Não demole pro desânimo. Desânimo não é natural. Assista esse e outros conteúdos na íntegra aqui no nosso canal da EBD Esperança. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum dos conteúdos que virão por aqui. E quando você clicar em gostei, vai aparecer embaixo um botão hypar. Clique no botão hypar e nos ajuda bastante com a divulgação desse conteúdo para alcançar outras vidas que precisam ouvir essa mensagem. Bem-vindos ao canal EBD Esperança. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês na nossa EBD Esperança. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7 da revista Betel Dominical. O título da nossa aula de hoje é Provérbios e a arte de viver com sabedoria. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o livro de Provérbios, o livro que tem como tema base a sabedoria, tanto a divina quanto a humana. O livro de Provérbios é um compilado, uma coletânea de adágios, de provérbios, ditos populares, da cultura oriental semita, que não só inspirou Salomão, mas também Salomão foi um dos seus maiores compositores. Nem todos os provérbios são de Salomão, a maioria sim, mas são compilações, são escritos que trazem a sabedoria na prática. E hoje nós vamos falar dela. E aí vem a pergunta, professor, o que é sabedoria? Nas últimas aulas nós temos comentado aqui que a sabedoria ela é a habilidade de viver. Grava bem isso. De um modo mais simples, a sabedoria é a habilidade que adquirimos com o tempo de viver a vida. Existe a sabedoria, como falei, humana, que é oriundo das nossas experiências na vida, né, dos nossos erros e acertos. E existe a sabedoria divina, que é a sabedoria que nos é dada de modo sobrenatural. Muito bem. E a nossa lição de hoje vai falar do livro de Provérbios e da arte de viver com sabedoria. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar 3 temas principais. O primeiro deles será o planejamento financeiro. Vamos falar sobre sabedoria na administração dos recursos financeiros. Vamos falar no tópico 2 sobre as más companhias. Vamos falar sobre o perigo de se andar mal acompanhado. E no tópico 3, vamos falar dos vícios perigosos. Vamos falar dos vícios ociosos, dos vícios malignos. Então a nossa aula de hoje está muito rica. Vamos falar de 3 temas diferentes, basicamente pautando a sabedoria no lidar, no trabalhar desses 3 temas. O nosso texto áureo se encontra baseado no livro de Provérbios, né? Provérbios 12, versículo 15, que diz assim: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Perceba um detalhe aqui nesse provérbio, que ele dá uma ideia de continuidade. Ele diz que o caminho, o estilo de vida do tolo, do insensato, do louco, daquele que não pondera aquilo que fala ou faz, e sempre o que ele fala ou faz se volta contra ele mesmo, se volta contra si, diz que o caminho, o estilo de vida dele é reto, é piedoso aos seus próprios olhos. Nos ensinando aqui uma lição importante, que aos nossos próprios olhos, né? Aos nossos próprios olhos, quando avaliamos o nosso caminho e o consideramos reto, né? Quando classificamos o nosso caminho aos nossos próprios olhos, né? É um ato de tolice. Em que sentido? Precisamos de entender que a nossa vida ela é avaliada pelas outras pessoas e precisamos estar com os ouvidos atentos. Por isso que o versículo ele completa dizendo que o que dá ouvido ao conselho é sábio, é sensato. Tolo e sábio aqui são ideias de opostos. O sábio é o oposto do tolo, o tolo é o oposto do sábio. Podemos trocar essas 2 palavras por palavras mais próximas e atuais. O tolo é o insensato e o sábio é o sensato. E quando falo de sensatez, eu falo do ato de nos relacionarmos com nós mesmos.
Sensatez é aquilo que eu exijo no relacionamento que eu tenho comigo mesmo. Sensatez não me leva a colocar o dedo na tomada. Sensatez me leva a não me colocar em situação de risco. Então o sábio, por não se colocar em situações que o prejudicam, ele dá ouvido. Porque o sábio entende que aos seus próprios olhos o seu caminho, ele pode ser avaliado. Então, o tolo, pela sua presunção e arrogância, ele acha que o caminho dele, que o estilo de vida dele é reto, é perfeito aos seus próprios olhos. Por isso que ele cai, quebra a cara e sempre se arrebenta. Porque ele não tem autoavaliação, ou melhor, ele não permite que outras pessoas lhe orientem, né, acerca de coisas da sua própria vida. Por isso precisamos estar atento a conselhos. A verdade aplicada diz o seguinte: andar em espírito, essa é uma expressão bíblica, tá? Andar em espírito nos guia a duas coisas. Ao discernimento, que é o ato de saber distinguir entre o certo e o errado, isso é discernimento, e a aplicabilidade dos conselhos. O que é aplicabilidade? Literalmente é você ter a habilidade de colocar em prática o que você escuta. Que no caso aqui são conselhos. E conselhos de onde? Qual é a origem desses conselhos? Segundo a verdade aplicada da palavra de Deus. Em todas, de maneira integral, em todas as áreas da vida. E essa aula é uma aula muito boa e importante para os nossos jovens e adolescentes que aqui estão. Porque ela vai dar para vocês uma luz do que é a vida e como lidar com os problemas que nós vamos falar aqui nessa manhã. Muito bem. Tem uma observação a título de exegese, aqui eu vou usar como ferramenta o próprio português. Na nossa lição, verso 19 de Provérbios 22, é o nosso texto de referência, que diz assim: para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti tas faço hoje. Sim, a ti mesmo. Aqui a versão que está sendo utilizada do texto bíblico é a Revista Corrigida. Uma versão da Bíblia em português mais clássica, mais literal e antiga. Se me falha a memória, a última versão dela foi 2009. A última atualização, vamos colocar assim, da grafia, do português. E ela coloca aqui uma expressão interessante. Diz que para que a tua confiança esteja no Senhor, vírgula. Aqui dá a ideia de para, uma preposição. Está apontando o objetivo do escritor nesse versículo aqui. Para né? Para ti. Tais. Ti é pronome oblíquo de tu. E tais aqui é uma junção de duas palavras. Te e as. Te, preposição, as, artigo. Aí juntando, nosso português de hoje não faz mais isso, por isso que eu estou explicando. É uma forma antiga. Tais é teas. Teas faço hoje. Sim, a ti mesmo. Só que o texto aqui, meus irmãos, e aqui vale essa observação, na nossa lição, comeu uma palavra. A palavra lá no versículo 19, na Bíblia, está escrito assim: e a ti tais faço saber hoje. Foi um erro de digitação. Comeram a palavra saber. Por isso que parece estranho. A ti tais faço hoje. Hoje o quê? Faz o quê? Fica aquela lacuna, né? No caso aqui é as faço, a ti tais faço saber hoje. Que é concernente às palavras de Deus, né? Acerca do que anteriormente ele estava falando no versículo 17 e 18, sobre as palavras dos sábios. Sim, a ti mesmo. Então, é o escritor dizendo para os seus leitores: estou fazendo isso, orientando vocês, para que a confiança de vocês no Senhor esteja nele. Nele. Se apoie nele. Muito bem. Indo para a nossa lição, vamos para a nossa introdução. Nossa aula de hoje está dividida em 3 tópicos. Primeiro, conselhos sábios sobre finanças. Segundo, conselhos sábios sobre más companhias. E terceiro, conselhos sábios evitam comportamentos destrutivos. E aqui vamos falar de vícios. Muito bem. Indo para a nossa introdução, vamos falar sobre esses 3 temas, né? Planejamento financeiro, más companhias, ou seja, relacionamentos sociais destrutivos, e vamos falar de comportamentos destrutivos, vícios. Muito bem. Diz a nossa lição na introdução: nesta lição, à luz do livro de Provérbios, livro de sabedoria, veremos a relevância de identificar e aplicar com a ajuda do Espírito Santo, porque é ele que nos permite enxergar o que nossos olhos não veem,
Porque muitas das coisas que nós vencemos na vida não são visuais, são auditivas. E às vezes, por ouvirmos, nossos olhos não percebem. Porque nem tudo de ruim que acontece em nossa vida, você que nos assiste, os irmãos que estão aqui presentes, acontece diante dos nossos olhos. Precisamos estar atentos. E quando falo de atenção, falo de ouvidos. Deixa eu fazer um trocadilho aqui. Quando falamos de atenção, é o foco do ouvido. E quando eu falo de foco, eu falo a atenção dos olhos. Só para você entender. Quando os meus olhos estão atentos, eu tenho foco. Quando os meus ouvidos estão focados, eu tenho atenção. Só para você entender a relação de ambos, visão e audição. Aplicar com a ajuda do Espírito Santo os conselhos da palavra de Deus na organização da vida financeira, na construção e manutenção de laços de amizade. Analisaremos ainda práticas e comportamentos que atrapalham a vida de modo geral. Mas aqui a lição atrapalham a caminhada cristã e, portanto, devem ser evitados. Nosso objetivo quanto cristãos, a princípio, é morar no céu. E tudo que nos atrapalha de chegar no céu precisa ser removido da nossa vida. Hebreus capítulo 12 faz uma colocação que eu acho perfeita. O escritor aos Hebreus ali, ele fala que nós temos que tomar cuidado com duas coisas. Com o pecado, é o que toda a Bíblia ensina, mas ele fala de uma coisa interessante. Ele usa a expressão embaraços. Pior do que o pecado, meus irmãos, são os embaraços. A palavra, no texto original ali, para embaraços, ela tem o mesmo significado de uma teia de aranha, que prende a presa e a imobiliza. E aqui eu faço uma comparação como que o pecado fosse a aranha. O problema, meu irmão, não é quando o pecado te pega. O problema é quando os embaraços te enrolam os pés e te impedem de progredir. Nós, cristãos de hoje, não sabemos lidar com os embaraços dessa vida. Por isso que vivemos enrolados. E aí, qual é o sintoma que temos? Isso aqui é espiritual, irmãos. Não estava preparado. Professor, qual é o sintoma que eu tenho de que as presas da aranha do pecado já estão cravadas no meu pescoço? É quando bate o desânimo. O desânimo é fruto da atuação da tua natureza caída. É a tua natureza caída te auto-sabotando, fazendo você desistir da caminhada. Pense nisso. Porque muitas das vezes o que você chama de desânimo é a tua destruição batendo na porta. Não demole para o desânimo. Desânimo não é natural. Seguindo. Então nós vamos falar sobre esses assuntos. Muito bem. Tópico de número 1. Conselhos sábios sobre finanças. Eu separei alguns textos aqui, como nós temos o costume, para os irmãos poderem nós conversarmos, tá? Até porque eu não vou exaurir o conteúdo, você já leu em casa. A Bíblia, porém, nos proporciona princípios práticos para aplicarmos a nossas finanças. E um deles é administrá-las com sabedoria. A Bíblia não é um livro financeiro. Ela não é manual financeiro. Ela traz alguns princípios para a vida. E como a vida financeira faz parte da nossa vida, a Bíblia traz algumas orientações quanto à nossa administração. Biblicamente, nós chamamos de mordomia cristã. Algumas orientações para que a gente fuja de problemas. Estamos falando de sabedoria, a arte de saber viver, a habilidade de viver, e ela também se aplica às finanças. Nós vamos falar de alguns conceitos bíblicos aqui, e eu vou fazer alguns apontamentos contábeis, tá? A minha formação é contábil, e eu quero trazer aqui alguns esclarecimentos para você aprender a lidar com as suas finanças. Porque a pergunta que fica é, professor, como eu monto um planejamento financeiro? Vou comentar rapidamente aqui para você, para que você possa entender. Volto a afirmar, a Bíblia Sagrada não é um livro financeiro. Ela não traz para você nenhuma mentoria financeira, como alguns aí nas redes sociais tentam colocar. O objetivo dela é falar de salvação. O objetivo dela é falar de relacionamento humano, é de tratar o ser humano. O foco bíblico é o ser humano. Mas, como a dívida, né, ela é algo que escraviza o ser humano, é claro que a Bíblia é uma ferramenta de libertação. Ela traz alguns conceitos práticos. Ela proporciona princípios. E o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a Bíblia não dá receita de bolo. Ela mostra os princípios que você tem que fazer uma reflexão. A Bíblia não diz se você está bonito ou feio. Ela te dá o espelho. Você que decide. Deu para entender? A Bíblia, ela serve como efeito de comparação. Você se auto-enxerga nela. E ela vai te mostrar aonde você está errando. A decisão é sua.
O que eu vou falar aqui você vai colocar em prática ou não. É uma escolha sua. Como? Fugir das dívidas ou se tornar escravo delas é a mesma decisão sua. Muito bem. Então vamos falar aqui de alguns princípios, né? A lição fala aqui o seguinte, que Provérbios nos ensina a exercer a mordomia dos bens. Contabilmente, o que são bens? Bens é tudo aquilo que proporciona satisfação ao seu possuidor. Essa é a definição contábil de bens. Por que eu estou falando disso? Porque existem dois tipos de bens. Bens tangíveis, que é aquilo que eu toco. Essa cadeira aqui é um bem tangível da igreja. Eu estou tocando. Mas existem bens que são intangíveis, que são intocáveis. Como, por exemplo, o canal EBD Esperança é um bem intangível da Congregação Esperança. Não é um projeto do evangelista Pablo e do presbítero Marcos. É um projeto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Terra Brasil, Congregação Esperança, em Senador Camará. É um bem intangível da igreja. Por quê? Dá para tocar no canal? Não. Dá para você deixar seu like, compartilhar, dividir o nosso conteúdo com outras pessoas, comentar lá, eu na EBD Esperança, que vai ser uma bênção, deixar o seu joinha. Isso você pode fazer, mas tocar efetivamente não. Então, esses são dois tipos de... Um bem, por exemplo, que o ser humano tem que é intangível, família. Você só dá valor quando perde. E você só vê o bem que aquilo te fazia quando você perde. Então, temos esses dois tipos de bens. E a mordomia, a palavra mordomia pode ser traduzida literalmente como administração. Vem do latim mor, domus. Mor é o principal, domus é casa. É o principal funcionário de uma casa, quem administra a casa abaixo do dono. Então, a mordomia dos bens é entender, biblicamente, que o que você tem não é seu, pertence a outro. E é de quem? É de Deus. Lá no Salmo 24, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Tudo, a realidade, pertence ao Criador. Você é só alguém que recebeu dele a missão de administrar. E quais são os bens que nós temos? Os nossos recursos. A lição aborda aqui recursos como algo financeiro, tá? Mas recurso é tudo aquilo que você tem à disposição para você alcançar um objetivo. Todo bom administrador, quando trabalha, ele usa os recursos para alcançar. Recursos são ferramentas que eu tenho para lidar com os problemas do dia a dia, para que eu alcance o meu objetivo. Isso é administrar. Aprenda aqui, jovens e adolescentes, uma coisa para a vida. Deus colocou vocês também como administradores da vida de vocês. Ele colocou alguns recursos nas nossas mãos. Por exemplo, alguns aqui não têm o recurso do dinheiro, mas um dia vão ter. Recurso do dinheiro, recurso financeiro. Todos nós aqui temos um recurso que é fantástico. Inclusive, essa semana nós tivemos lá na FIB uma aula magna sobre mordomia do tempo. O tempo é um recurso escasso. Ei, filhos, vocês são ricos numa coisa que nós pais não temos mais. Vocês são ricos em tempo. Tem um filme que é interessante, No Limite do Tempo. É um filme que aborda uma sociedade, uma época, né, uma era, né, um mundo em que o dinheiro não é financeiro, o dinheiro é o tempo. Quem tem mais tempo é rico. Quem tem menos tempo é miserável. Filme muito bom. Para reflexão ele é muito bom. Aconselho quem quiser ver, assista porque é muito bom. Tempo. Só quem trabalha, estuda, pai de família, mãe de família, sabe como o tempo é escasso. Talvez os nossos filhos adolescentes hoje não saibam o valor do tempo, porque o tempo deles é muito grande. Chega a beirar a ociosidade. Mas quando esse tempo acabar, você vai sonhar voltar ao tempo da adolescência, da infância, quando vocês não pagavam boleto, quando vocês não tinham que fazer a comida de vocês, quando vocês não tinham que correr atrás para comer o pão de cada dia, porque se você não trabalhar, você não come. Vê que aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas hoje têm uma profissão, né? É só ter filho e fazer Bolsa Família, infelizmente. Mas, numa era real, né, de pessoas que trabalham, você depende de você, e o tempo ele é escasso. Quantos de nós queríamos voltar no tempo para refazer coisas que nós fizemos errado? Só que o tempo, segundo a física, é uma constante que não volta atrás. É fisicamente impossível voltar no tempo. Há estudos da física quântica que até fazem isso, né? Em cálculos. Mas fisicamente ninguém volta ao tempo. Então eu sugiro a você olhar bem para esse recurso que está na tua mão, porque hoje você tem tempo.
estuda, se dedica, cresce no conhecimento, treina seu cérebro, porque você tentar fazer isso agora, com 40 anos, 50 anos, você não consegue mais. Por quê? O tempo passou. Professor, quer dizer que para mim, que sou 40 a mais, 50 a mais, não tem mais jeito? Tem sim. Eu sou dono do tempo. Mas eu digo para a geração mais nova, aproveita. Vocês são ricos de tempo. Não aprendam a valorizar o tempo quando ele estiver passado. Não dá para voltar. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, me uso como experiência, a cabeça que eu tenho hoje, eu tivesse voltado mais 20 anos, hoje com certeza eu estaria bem melhor financeiramente do que eu estou agora. Porque agora sem os pais, agora dono da minha própria vida, eu sei o peso que tem o dinheiro e o tempo. Existe outro recurso que a gente precisa aprender a lidar, meus irmãos. Recurso humano. Você não faz tudo sozinho. O canal Esperança, por exemplo, não só faço eu sozinho, tem outras pessoas. A igreja não trabalha sozinha. Precisamos de pessoas. Precisamos, nos dias de hoje, uma coisa que faz falta nas igrejas. E o que é, professor? Engajamento. Pessoas se disponibilizarem para ser recurso. O pastor fala assim, vou usar o diácono Gabriel, o presbítero Rodrigo, e a pessoa coloca lá, feliz para ser usada, como instrumento. Hoje em dia é tanto mimimi, as pessoas fogem. Recurso humano. Deus, que é onipotente, que pode fazer tudo sozinho, escolheu trabalhar conosco, interagir conosco. Por que eu vou achar que eu sou autossuficiente para fazer tudo sozinho? Preciso aprender a delegar. Essa é a maior dificuldade da administração no meio secular. Aprender a delegar. Delegar é administrar, gerir recursos humanos. É saber, no bom sentido da palavra, é saber usar gente. Recurso do tempo, eu falei, é cronológico, recurso humano, pessoas, e vários outros recursos que a gente pode usar. Tecnológico. Existe do administrador inteligência para saber lidar com tudo isso, lidar e trabalhar. No nosso caso aqui, nossa aula, a gente vai aprender a lidar com as finanças. Tópico 1.1, finanças, planejamento e controle. Uma das áreas da administração aponta que duas ferramentas são importantes para o ser humano na administração. São quatro ou cinco, se não falar a memória, mas eu lembro dessas duas aqui. Planejamento e controle. Controle é o objetivo da contabilidade. O que a contabilidade, como ciência, controla? Patrimônio. O patrimônio. Conjunto de bens, direitos e obrigações. Né? Uma conta simples é o conjunto, né, somatório de bens mais direitos menos obrigações. Contabilidade é uma ciência interessante. E quando nós fazemos planejamento, é com o objetivo de ter o controle. Irmão, eu sei que o controle em excesso faz mal, mas na vida as coisas precisam ter controle. Se você quer administrar bem, você precisa aprender a controlar. E a melhor forma de você controlar suas finanças é planejando. Basicamente, professor, o que é planejar? Planejar é fazer o que eu estou fazendo aqui agora. É eu sentar num plano, uma mesa, como vocês podem me ver aqui, pegar uma folha de papel, colocar em cima desse plano e desenhar o que eu quero fazer. Literalmente, isso é planejamento. É sentar e pôr no papel as ações que eu preciso fazer para alcançar um determinado objetivo. Que no meu caso aqui é controlar minhas finanças. É fazer com que não saia tanto fora do meu controle. Olha o que diz a lição. Evitar o desperdício é um princípio básico. É um princípio básico na gestão financeira. Um exemplo bíblico disso, quando Jesus multiplica os pães 2 vezes, o que ele manda os discípulos fazerem com o que sobra? Jogar fora? Nas 2 vezes, ele manda fazer o quê? Ajuntar. Jesus, Deus, não se agrada com desperdício. Olha que coisa interessante. Deus, Filipenses 4:19, diz que ele é riquíssimo, que o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá nossas necessidades. A palavra riqueza ali é alguém que é podre de rico, alguém que é... Irmão, vou nem dizer bilionário, porque não tem palavras para dizer como Deus é rico. Não tem palavras no português, em idioma nenhum. Deus é dono de todo o recurso que você imagina. Até do tempo. Me lembrei da experiência do relógio de Acais e Ezequias. Deus fez o relógio voltar 10 graus. Numa conta simples de matemática, Deus fez voltar 20 minutos. 10 a 20 minutos no relógio do sol. Deus fez voltar o tempo? Não. Deus fez voltar a posição da Terra em relação ao Sol.
Porque o tempo continuou. Até quando Deus parou o universo para Josué terminar a batalha contra os amorreus, em que ficou quase que meio-dia o universo parado, o tempo não parou. Por quê? Josué e os amorreus estavam se mexendo. Não foi um pause na história. Irmão, isso é muito forte. É um tema profundo. Deus tem a realidade na mão. Ele manipula a realidade. Por isso que eu digo para vocês, Deus não é real. Ele não está dentro da realidade. O que é real, professor? Isso aqui é profundo. Real é a revelação dele. Porque ele se revela, ele entra na nossa realidade por aqui, ó, pela revelação. Porque Deus está fora da realidade. Porque ela está na mão dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A realidade está na mão dele. Então Deus, ele é tremendo. Diz a lição, para isso, para evitar o desperdício, devemos, é um dever, tá? Evitar gastos supérfluos ou superfluos, superinúteis, e administrar nossos recursos financeiros, né, com assertividade, com segurança. Irmãos, deixa eu comentar uma coisa com você aqui. Se não dá para você criar uma outra forma de renda, se não dá para você colocar mais alguma coisa para fazer entrar, irmão, corta o gargalo da saída. Para de colocar suas finanças como água em peneira. Não retém nada. Corta os gargalos. Identifica os gargalos. Como se monta um planejamento financeiro de modo rápido? Você faz um confronto. Na contabilidade, a gente geralmente diz que as contas patrimoniais, elas têm saldo. Por quê? Quando a gente fecha um balanço, no final das contas do processo, as contas patrimoniais, elas acabam zerando. Elas têm que zerar. Mas as contas de despesas, e que a gente chama de contas de resultado, elas não terminam zeradas, elas terminam o que a gente chama de rédito, né? Que é o confronto das despesas com as receitas. Rédito é o que sobra. Então, quando eu confronto as minhas receitas, assim começa um planejamento financeiro. Primeiro eu coloco no papel as receitas, o que entra. Depois eu coloco o que sai. Por quê? Porque no meu planejamento, eu preciso que, no mínimo, contas de resultados também terminam zeradas em alguns momentos. Quando elas terminam com valores, indica que você ou está endividado ou tem dinheiro sobrando. Então presta atenção aqui, jovens e adolescentes. Aprenda a controlar sua vida financeira. Primeiro, eu defino os meus gastos baseado nas minhas receitas. Se eu recebo R$100, não posso gastar 200. Se eu recebo 1.000, não posso gastar 3.000. Por quê? Vou estar sempre endividado. Né? Como diz na contabilidade, vou estar com o meu passivo descoberto. Descapitalizado. E aí que entra, para quem sabe lidar, a questão do uso do crédito. Que crédito não é dinheiro. Crédito, na contabilidade, nós chamamos de obrigação. Tanto que na contabilidade, o que é crédito, a gente debita. E o que é débito, a gente acredita. Hein, o professor embolou minha cabeça. A gente vai explicar isso para você. Hein, pastor? Aqui está uma colocação prática na linguagem do nosso dia a dia. Quando diz assim, a pessoa gasta aquilo que tem e ainda gasta o que não tem. Por exemplo, o crédito é exatamente o que você não tem. Sim. E aí você já gastou aquilo que você tem. Na contabilidade, tá? Aí você vai lá buscar o que você não tem. Ou seja, o perigo muito grande, né? Se você já está gastando todo o seu dinheiro que entra, o que você tem de capital que entra, e não está conseguindo resolver, você ainda vai entrar numa outra zona de risco para pegar um crédito. Quando a gente fala crédito, é empréstimo, é cartão, é lides, cheque especial, financiamento, parcelar qualquer outra coisa, tudo isso é uma forma de crédito além do que você ganha. Então, o pastor está falando do planejamento financeiro, isso é tão sério, sim, que isso causa separação num casamento quando há um mau planejamento financeiro. Então, irmãos, é um assunto profundo, é interessante. Ainda bem que o pastor Pablo é contador, que nem eu, para trazer essa aula profunda. Pegou essa fala do presbítero Marcos e chama atenção para uma coisa. Existe um princípio na contabilidade, um princípio básico, que é o princípio da prudência. Por isso que na contabilidade, o que é crédito é débito e o que é débito é crédito. O que isso quer dizer, professor? Aquilo que eu tenho, eu chamo de débito. E aquilo que eu pego emprestado, eu chamo de crédito. Porque pelo princípio da prudência, para mim, crédito é dívida. E débito é o que eu tenho. Na contabilidade, tá? Financeiramente é o contrário. Para quê? Para eu, que sou o contador, lidar com
o controle do patrimônio, que geralmente é de outra pessoa, tá? O contador é um tipo de mordomo. O dinheiro é de outro. Eu não posso pegar o dinheiro e sair gastando. Pegando o gancho do que o Pedro Marcos falou aqui, não vou me alongar muito, eu quero adiantar o restante da aula. Por que muitos casais se separam por causa de questões financeiras? Porque quando eles são adolescentes, filhos, eles aprendem com seus pais uma maneira diferente de lidar com o dinheiro. Tem gente que aprende com os pais que dinheiro é feito para gastar. Outros aprendem que dinheiro é como feijão. São sementes que você precisa plantar para ter amanhã. Aí, o homem, suponhamos, cresce com uma mente de aplicação, de investimento em futuro, mas casa com uma mulher que entende que dinheiro é para gastar. Esse casamento vai dar certo? Vai ser aquele famoso, o cara trabalha, junta dinheiro para a mulher pagar o cartão. É justo? As mulheres são criadas para serem donas de casa, mas os pais não ensinam as filhas a aprender a fazer planejamento financeiro, porque a mulher gasta mais do que ganha. As irmãs aqui estão rindo. Irmãos, não é porque eu sou formado em contabilidade que eu sou assim, não. A contabilidade me deu ferramentas. Sou assim desde quando eu era adolescente. E mesmo assim, às vezes, nós nos descontrolamos. Ninguém é perfeito. Mas precisamos ter em mente o seguinte: nós somos homens, casados. Como a nossa esposa lida com dinheiro? Trabalhar a mentalidade financeira dos nossos filhos também. Lá em casa, quando a minha filha tá... Vou usar ela como exemplo. Que a vaquinha estava mais gordinha, ela tinha mesada. Duas coisas que eu ensinava para ela com a mesada. Primeiro, dízimo. E segundo, define o que você vai gastar com dinheiro. Define as despesas. Porque você só tem a sua mesada para ganhar. Não vai ganhar mais do que isso. O que eu quero ensinar com isso? Maldade não. Porque eu só recebo X por mês. Eu não posso gastar mais do que eu recebo. Por quê? Hoje eu não tenho meus pais. E é feio pedir dinheiro emprestado, irmãos. Aprendi isso de criança. É feio. Tem gente que pede emprestado. É feio. Porque isso é a forma de você se endividar. Ninguém é obrigado a pagar os teus incêndios. Ninguém é obrigado a registrar teus BOs. Aprende a ser adulto. Tem muita gente, 40 a mais, 50 a mais, que é criança financeiramente. É igual criança quando pega doce, quer comer tudo de uma vez. Calma. Planeje-se. Olha o que diz a lição. Quem trabalha com casais logo percebe como a falta de controle e planejamento financeiro... Só uma informação, isso não é coisa de mulher só não, tá? Tem homem que é infantil. Não cresce. Nada contra quem gosta de jogar videogame. Mas se você já tem uma certa idade, só invista nos seus gostos se seu dinheiro está sobrando. Prioridade é sua família. Aí um detalhe aqui, que eu lembrei, não está aqui na aula, mas eu lembrei. Irmãos, quando a gente casa, os casados aqui, o que você assinou lá diante dos juiz de paz? Você assinou alguma coisa, não assinou? Você sabe o que é aquilo que virou a sua certidão de casamento? Você assinou um contrato. Casamento é contrato. É um regime de sociedade. Que quando eu assinei, eu disse lá para as autoridades que o meu regime de casamento é regime de comunhão parcial de bens, que é o que a maioria é o normal. O que isso quer dizer? Todo bem que eu adquiri pós-casamento é meu e da minha esposa. O que eu adquiri antes é meu. O que ela adquiriu antes é dela. Mas pós-casamento, o que adquirimos juntos é nosso. Isso dá uma ideia de empresa, com mais de um sócio. Um sócio não pode gastar o dinheiro da empresa toda de uma vez. O homem não pode, porque tem a carteira, tecnicamente, gastar o dinheiro todo. Tem que haver uma reunião, igual a empresa. Uma reunião com o financeiro. Sentar e dizer para o sócio, precisamos fazer isso, isso, isso e temos isso de dinheiro. O que vamos fazer? É assim que as empresas fazem. E é assim que os casais tinham que fazer. Lá em casa eu sou administrador financeiro da minha casa. Lá quando eu quero comprar alguma coisa para mim ou para minha esposa, nossa renda é familiar. Ou seja, trabalhamos o conceito de que todos trabalham o dinheiro de todos. É um princípio que eu uso em casa. Alguns não fazem assim. São casados de papel, mas divorciados financeiramente. Cada um assume seus BOs. É uma forma de administrar. Mas, como o dinheiro lá em casa é um só, então eu não posso tomar decisões baseadas na minha cabeça. Já passei uns perrengues já. Mas a minha sócia sabe de tudo o que acontece. Ela está aqui, presente, para confirmar para os irmãos. Sabe tudo o que acontece. Como também, tudo que a gente decide entre portas fechadas. A nossa filha não entra nem no quarto. Porque conversa de dinheiro só participa quem trabalha. O chegar a trabalhar vai participar também. Por quê? Faz parte do financeiro. Por quê? Como ela é de menor e não trabalha, ela não decide nas finanças. Ela não participa. Pais, mães, seu filho não decide o que você gasta. É você que trabalha. Você sabe o que eles precisam. Você sabe o que eles necessitam.
Então tenha cuidado. Não compre o que você não pode só para agradar. Porque a dívida é sua. Amanhã eles vão casar e vão embora. Aí fica você com o nome sujo. Pensa. Você é o protagonista da sua vida. Ninguém vai atuar por você. Ou você toma as rédeas, pega no volante, porque quem não conduz será conduzido. E quando o carro está sem controle, o que acontece com ele? Bate. Pense nisso. Bem, pastor, vou colocar um ponto aqui, uma observação de vida prática, de experiência pessoal, que aconteceu esse ano, né? Esse ano que aconteceu comigo, em relação ao meu filho. Já é adulto, já é casado, tem sua casa, tem sua vida. Mas isso me orgulha, porque ele meteu as caras, saiu da casa da mãe e realmente decidiu fazer a vida dele. Só que no início ali, ele começou a trabalhar de CLT e depois ele experimentou trabalhar por conta própria, como autônomo. Então, a produção do dinheiro só depende do autônomo, quando você é autônomo. Então, ele viu, com a juventude, com a força, a possibilidade de ganhar muito mais, um bom dinheiro. E aquilo não fez ele sentar para fazer um planejamento inteligente. Ele achou que aquele dinheiro que ele estava ganhando, porque o autônomo depende da produção. Sim. Se você trabalhar mais e produzir mais você ganha. Mas também se você relaxar, ficar doente, se você não produzir, você não ganha. Aí ele achou que conseguiria comprar o mundo inteiro. Então, ao mesmo tempo, ele fez obra na casa, mobiliou a casa, tudo financiado. Mal do empresário brasileiro. A grande parte. Comprou o veículo de trabalho, né? Que o veículo era para trabalho. Na verdade, o veículo veio primeiro. Aí ele começou a ganhar esse dinheiro. Começou a fazer obra na casa, mobiliar tudo e ainda viver. Colocou o filho na escola particular e assim ele achou que conseguiria abraçar o mundo sem sentar para fazer um planejamento financeiro. Conclusão. A receita diminuiu um pouco. Teve dificuldade em administrar sua agenda, sua vida, e isso interfere nas finanças. Ele ficou todo endividado, todo enrolado. Ele não fez um planejamento financeiro de reserva para o veículo, porque o veículo é de trabalho. Então, por exemplo, se eu ganho R$200 por dia trabalhando com o veículo, 25% disso não é meu. Ele tem que ficar num caixa reservado. Se quebrar, faltar um óleo, precisar ir para o mecânico, tem um dinheiro lá. Ele não fez isso. Então, tudo que entrava, ele gastava naquela medida desenfreada. Chegou um ponto que as contas ficaram fora de controle e a moto quebrou. E foi sério, foi mais de R$2.000. Aí ele, primeira besteira, pegou empréstimo lá no agiota. E aí ele devia 2.000, só conseguia juntar 1.500. Aí, ao invés dele dar os 1.500 para bater e ficar só 500 de dívida rendendo juro, ele ia e pagava só o juro do mês e continuava devendo aqueles 2.500. Aí, quando ele entrou em contato comigo, sabendo que eu vou dar uma bronca muito séria, que eu sou contador e poderia ajudar, aí eu peguei e supri a necessidade dele. Falei, não, então nós vamos cortar, nós vamos tampar essa sangria. Você vai juntar o que você tem, eu vou completar o restante e essa dívida acaba. Agora tem o seguinte, eu quero te ajudar financeiramente, você está descontrolado. Vem aqui para a gente conversar, a gente vai sentar, vou fazer um plano para você, um plano diário de quanto você ganha, quanto você pode gastar, e você já tem que fazer um caixa diário, porque você pega dinheiro diário. Conclusão, ele não veio, resolveu aquele problema, foi embora, e no próximo mês ele estava com problema de novo. Aí me ligando, pedindo dinheiro emprestado de novo. Eu falei, não, você não quer uma ajuda financeira, você quer o meu dinheiro. E se for dessa forma, eu não tenho dinheiro para você. O que eu tenho é meu. Eu não vou te dar o meu dinheiro para você consumir erradamente. Aí eu fiquei sabendo que ele ligou para minha mãe e pediu um dinheiro a ela emprestado para comprar um casaco para o filho, que ele não tinha, mas tinha que ser um casaco de R$200, irmão. Aquilo me indignou. Ou seja, olha as decisões financeiras que ele está tomando. Se eu quero comprar um casaco para o meu filho, o objetivo, já vou encerrar, pastor, é tirar o frio. Eu estou endividado, eu estou enrolado. Compro um casaco de 30, de 20, sei lá, de 40, no máximo 50. Mas tem que ser R$200 o casaco, porque era do Flamengo, que é de marca. Ou seja, olha o problema financeiro que ele está e as decisões que ele está tomando. E eu não posso nem interferir, porque ele não quer me ajuda. Pegando o gancho no que o Pedro Marcos falou aqui, eu quero parafrasear o textuário. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos. Tudo está certo para o tolo, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Sabe qual é o erro dos filhos? Nunca ouvir os pais. Como diz o ditado, quem não ouve cuidado, ouve coitado. Então, qual que você quer ouvir? Cuidado ou coitado? Pensa nisso. Irmãos, seguindo. Precisamos entender nesse planejamento financeiro que temos que manter o controle sem nos tornarmos avarento. Avarento é amante do dinheiro. Avarento é uma pessoa que ama dinheiro, tá? O amor ao dinheiro, 1 Timóteo 6:10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tudo que é problema na vida tem relação direta ou indireta com o dinheiro. O amor ao dinheiro, perdão.
Então pense nisso. O caso que o presbítero falou aqui, o filho dele, mostra esse exemplo. Por causa de dinheiro, ele está com a vida toda enrolada. Isso pode levar a quebrar. O mal do empresário brasileiro, do microempreendedor brasileiro, que já quer começar um negócio endividado. Não, eu vou no banco pegar empréstimo, fazer financiamento para investir no meu negócio. Primeiro, começa com o seu negócio. Primeiro, faz o seu capital de giro. O que é o capital de giro numa empresa? É o dinheiro que você tem guardado para fazer a sua produção girar. Entrar e sair. Girar. Quem entra num negócio sem capital de giro vai estar fadado à falência. Aprende a gerir recursos. Porque dinheiro é uma coisa que não dá em árvore. É suado. É isso que nossos filhos têm que aprender. Dinheiro é suado. Por isso que eles precisam fazer por onde para conseguir dinheiro. Porque de mão beijada, irmão, nem chuva. Nem chuva. Seguindo. 1.2. Presos do ciclo das dívidas. A Bíblia nos orienta a ter prudência para não cairmos no atoleiro das dívidas. Irmãos, Provérbios fala muito sobre isso, fala sobre o bom nome. Nós temos que fugir das dívidas. Inclusive, se não me falha a memória, eu ouvi uma definição de alguém que dizia que a palavra shalom em hebraico literalmente significa paz no sentido de ausência de dívida. É paz sem conflito interior. A gente precisa aprender, irmãos, o valor da paz. Dívidas escravizam. Principalmente quem tem mania de fazer dívida no nome dos outros. Não é bonito você fazer dívida no nome das pessoas. Quer fazer bagunça? Faz com o seu. Não bota os outros, não. É igual o filho, quando o pai envelhece, quer fazer empréstimo consignado para pagar mais barato e deixa o nome do pai endividado, porque se amanhã o pai e a mãe morrer, vai junto o CPF. Isso é maldade. Isso é maldade. Os pais podem morrer, mas o juiz de toda a terra não morre. Isso vai ser trazido a julgamento. E você vai dar conta disso, se você não se arrepender. Seguindo. O ciclo. O que é um ciclo? É o que começa e dá voltas. Fica girando. Um ciclo é algo que tem movimento. E gira em círculos. A dívida faz a mesma coisa. Ela cria um ciclo e a dívida até vicia. O que vicia o ser humano? Consumismo. O que é consumismo? É a doutrina e o ensinamento de que você tem que consumir tudo. Você não tem que consumir tudo. Você não precisa ser movido por marca. Deixa eu fazer aqui uma brincadeira aqui, tá, irmão? Né? Tô sendo patrocinado por nenhuma marca não, tá? Quando a minha enteada pediu um presente de aniversário, eu briguei com ela. Ela queria uma marca. Eu falei, olha, a outra marca é muito superior. Em todos os aspectos. O meu celular velho tem quase a mesma configuração do celular dela, novo. Mas ela quis a marca. Bom. Você não é igual a todo mundo. Não é porque todo mundo compra iPhone, você tem que ter iPhone. Você precisa prezar pela qualidade, não pela vaidade. Eu não tenho que usar o Empório Armani ou usar um terno de grife, porque todo mundo usa. Eu preciso me vestir de acordo com a minha condição. Irmãs e irmãos, andar bem vestido não é marca. É saber combinar peças. É ser inteligente. Porque tem gente que anda com marca, anda igual um pajuão. E tem gente que anda com roupas que nem marca tem e anda na elegância. O segredo da elegância está no conhecimento. Quem conhece sabe se vestir. Melhor do que viver andando de marca para cima e para baixo. Marcas são boas? São. É garantia de qualidade, mas muitas não. São só nome. Você paga a marca. É igual, por exemplo, quem tem condições, compra uma Ferrari. A Ferrari, para ser comprada, tem várias condições. Você não compra a Ferrari porque quer. Você tem que seguir um monte de regra com a Ferrari. Senão você não compra nunca mais. Então você precisa entender que você precisa sair desse ciclo. Você não é escravo da dívida. Porque dívida tira o sono, hein? Dívida tira o sono. E sono faz falta na vida, tá? Sono engorda. Sono deprime. Sono gera ansiedade. Falta de sono, né? Gera ansiedade. Pensa nisso. E por que a gente entra num ciclo de dívidas? Porque a gente tem o problema com disciplina. E o que é disciplina, professor? É a prática de aprender a dizer não para si mesmo. Negar-se a si mesmo. Consumismo é uma demonstração que a gente não pratica o negar-se a si mesmo. Pastor, abnegação. Dentro de todo esse ensinamento aqui que eu tô ouvindo, eu quero fazer uma pergunta. Agora, isso é uma pergunta minha. Uhum. A gente pode se dizer que o dinheiro ele é muito espiritual? O dinheiro em si não, mas a influência que ele causa pode ser espiritual. Em Mateus 6,24, Jesus diz que ninguém pode servir a dois quírios, a dois senhores.
Servir aqui tá ligado a sacrifício, tá? Ato de sacrificar. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de agradar um e desprezar o outro, amar um e desprezar o outro, ou há de dedicar um e desprezar o outro, ou há de amar um e aborrecer o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é a entidade cananita, Deus é a riqueza. E aqui Jesus está fazendo um contraponto de Mamon com a riqueza, tá? E segundo a economia, ciência e economia, riqueza é o conjunto de bens que você tem à sua disposição. A contabilidade controla o patrimônio. A economia estuda a riqueza, que é o acúmulo de bens. Deu para entender a diferença das duas ciências? Ninguém pode servir às riquezas ou a Deus. Quando a gente olha para as riquezas, Mamon é um Deus carrasco, tá? Mamon não deixa você dormir. Você dorme menos de 8 horas por dia. Hoje o adolescente dorme em média 10 horas. Mas quando você ficar adulto, você vai dormir menos de 4 horas. E isso, segundo a medicina, quando você dorme menos de 3 horas, quanto menos horas você dorme abaixo de 3 horas, é um dia menos de vida que você tem. Dormir menos de 4 horas é assinar a própria sentença de morte. Você vai viver menos. Professor, o que eu faço agora? Disciplina a tua vida, dorme mais. No mínimo de 8 a 6 horas. Geralmente é 7. Durma o sono normal, porque senão você vai sofrer de ansiedade, problema de coração, você vai engordar, você perde massa muscular. O que eu tô falando aqui tem base científica, tá? Não tô falando à toa, não. Aprenda a fazer higiene do sono. Estuda sobre isso. Mamão escraviza. Mamão faz você correr atrás de hora extra, pra pagar dívida. Quem é que não faz hora extra aqui por causa de cartão de crédito? É Mamon. Mamon aprisiona. O nosso antigo pastor presidente, o pastor de Iguatura, ele falava uma coisa que eu acho interessante. E é verdade. Irmãos, para ir pro céu é de graça. Você gasta dinheiro para ir pro inferno. Você gasta dinheiro para ir pro inferno. Tudo que vai levar você pro inferno é caro. E fora que não é só caro financeiramente, não. É caro também na questão de tempo. Porque o tempo que você passa nas redes sociais, você está jogando fora tempo. Por que essa geração de hoje é uma geração que não sabe pensar com a cabeça? Não sabe raciocinar com rapidez? De repente, se você perguntar quanto é 12 mais 12, a pessoa demora um tempo pensando. Antigamente, a gente já aprendia com a tabuada a falar rápido. Quanto é 12 vezes 12? 12 vezes 12. Tá vendo? A geração de hoje não pensa rápido. Por quê? Foi dopada pelas redes sociais. Pelo não pensar. Pelo absorver conteúdo sem fazer força. Pro arrasta pra cima. Wise up. O arrasta pra cima. E assim eles fazem. E não tô criticando a adolescência, não. Isso também adulto faz isso também. Hoje em dia, o que eu tenho pego de pessoas com dificuldade de raciocínio, não pega as coisas no ar e fala 3 vezes. É importante a gente entender que Mamon faz isso. Mamon tira de você o tempo com a família. Você chega em casa cansado, quer dormir. Ei, você que trabalha demais e tem filho, hoje você olha pra ele, a criança tem meses. Quando você piscar, já tá com 10 anos. Ei, agora pros pais de hoje, tá? Eu vejo esse mal na minha família. Hoje, seu filho tem 1 ano, briga com você chamando a sua atenção porque você fica o dia inteiro no celular e você não dá atenção pra ele. Quando ele fizer 12 anos, virar adolescente, 13 anos, e ficar viciado em telefone porque aprendeu com você, e você quiser trazer ele pra sua vida, você já perdeu ele. Desliga esse celular e vai ser protagonista da tua vida. O tempo tá passando. Tempo não se desperdiça. Tempo se investe. Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Por isso que dizem que não tem tempo de ler a Bíblia. Quanto tempo você fica na rede social? Tem gente que é no mínimo 1 hora. 2 horas. 2 horas dá pra você ler 12 capítulos da Bíblia. E aí você me diz que não conhece porque não tem tempo? Sabe qual é a verdade? Falta disciplina. Tu é preguiçoso. 1.3. O risco de ser fiador. Isso aqui, irmãos, não preciso nem comentar. Fiador é quem responde por outro, que assume o pagamento de uma dívida, se o devedor não pagar. Literalmente, irmãos, devedor é burro. Fiador é burro. E a Bíblia fala, não seja fiador. Mas só que tem um detalhe, tá, irmãos? Agora vamos ser teológicos. A Bíblia está falando aqui de fiador de gente estranha. Fiador de estrangeiro. Fiador de quem você não conhece. Alguém fora da... É difícil ser fiador da própria casa. Quem é que não tomou calote de gente da própria família?
Eu. Quem não tomou? Não, eu não dei. Deus abençoe, irmã. Continua sábio. Porque a pior coisa que tem é você confiar e a pessoa te deixar na mão. Não seja fiador de qualquer um. Quer paz? Quer liberdade? Isso não é pecado mortal não, tá, irmão? Não é pra salvação, não. O que o texto está falando é para proteger a tua cabeça, proteger tua mente, teu sono. Não seja fiador de ninguém. O fiador do estranho acaba sofrendo. Quem presta o nome para quem não conhece, por isso que é a palavra estranho, vai acabar prejudicado. Seguindo a lição, que o tempo já está correndo. Conselhos sábios sobre más companhias. Diz o ditado antigo: diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Dizia minha afinada avó: quem com porco se mistura, farelo come. Ou seja, reduzindo esses dois provérbios, você é fruto dos relacionamentos que você escolhe. Você é o reflexo dos relacionamentos que você escolhe. Se você tem dedo podre para relacionamento, é porque você não se ama. Por que, professor? Você não se conhece. Você não sabe nem seus próprios gostos. Aliás, viver de preferências, não de princípios, é um perigo, tá? Quem vive de preferências, não de princípios, é tolo. Vamos lá. Conselhos sábios sobre más companhias. O discípulo de Cristo deve estar atento aos seus relacionamentos interpessoais, para não ser levado a se afastar dos caminhos do Senhor. O que é relacionamento? Relacionamento é o ato, né? Relação é o ato de criar laço. Relacionamento, eu crio laços. Eu amarro as coisas, as pessoas. Então, relacionamento é com quem eu estou me amarrando. Toma cuidado. Não se amarre a quem você não conhece. Dizem o ditado que coração de mulher é igual um oceano, não é? Cabeça de homem também. Você não conhece o profundo das pessoas. Aprende uma coisa. Aqui é uma dica de ouro, tá? Se você quer se relacionar com alguém, primeiro, se relacione consigo mesmo. Se conheça. Como assim, professor? Uma dica, uma experiência aqui pra você, que está nos assistindo. Porque quando você se enfia num relacionamento e ele não dá certo, vem a frustração e a decepção. Por que você se decepciona e se frustra? Porque você projeta no outro a sua felicidade. Ninguém, irmão, se relaciona para ser feliz. Quando eu me casei com a minha esposa, eu casei porque eu já era feliz. E se eu ficar sozinho em casa, eu me dou bem. Porque o tempo que eu fiquei sozinho, eu aprendi a me conhecer. Eu me relacionei comigo mesmo. Parece redundante, né? Mas é isso mesmo. E eu sei o que eu gosto. Sei do que me... Tem gente, por exemplo, que quando tá sozinho tem desespero. Já parou para rir de uma piada que você mesmo contou para você mesmo? Já riu sozinho? Já conversou sozinho? Isso é coisa de maluco, não. Isso é coisa de quem sabe se relacionar consigo mesmo. Você precisa entender, irmão, que relacionamento consigo mesmo não é maluquice. Maluquice é você projetar a sua vida, a sua felicidade no outro. Ah, eu não consigo ficar sozinho, sozinha. Eu preciso de um amor. Eu preciso de alguém. Toma cuidado. Isso é carência. Carência é demonstração de não ter amor próprio. Você não se ama. Por quê, professor? Porque não se conhece. Sabe quais são os seus limites? Você respeita os seus limites? Quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, você ri para agradar? Você fica nos lugares onde as pessoas falam coisas que não te agradam só para agradar? Sabe qual é a vantagem do reservado? O reservado ele domina a própria vida. Ele escolhe com quem ele quer ficar. Todos os aspectos. Ele escolhe. Escolha. Vamos fazer com sabedoria? Diz a lição 2.1. Cuidado com as más companhias. Salomão foi um exemplo de pessoa que se relacionou com muita gente. Só de relacionamento amoroso, Salomão se relacionou com 1000 mulheres. Salomão tem mais experiência com relacionamento do que eu e você junto, do que toda essa igreja junto. Sabe o que deu no fim? Ei, adolescente, jovem, sabe o que deu no final de ter saído com todo mundo? Isso aqui desceu forte, tá? Eu não pensei nisso na aula, não. Sabe o que deu Salomão sair com todo mundo? Ele acabou desviado. O homem mais sábio daquela época, não houve rei antes dele, mais sábio nem depois. O pecado, o embaraço dos relacionamentos, amarraram ele e a aranha do pecado mordeu ele. Salomão até adorar outros deuses e adorou. Sabe qual era o propósito de Deus para Salomão? Promessa para Davi? Salomão vai ser meu filho. Sabe por que Salomão desviou? Porque ele nunca aceitou a paternidade de Deus. Ou melhor, por um tempo da vida, quando todo mundo falava na cabeça dele, ele achou melhor ouvir das mulheres.
Aí começou, porque o mal de todo sábio é ser curioso. Então ele começou a ver a prática religiosa das mulheres, e, pasme, a maioria daquelas práticas pagãs tinha sexo envolvido. O que atraiu Salomão não era ficar diante de um boneco joelhado, não. É que, nas práticas de liturgia desses deuses havia sexo. Por isso que ele caiu. Há um livro interessante chamado Nos Altares da Imoralidade Sexual. Se não falha a memória, é isso mesmo. É um paralelo que o livro faz entre a idolatria e a imoralidade sexual. É correlato. A gente vai falar isso lá na frente, sobre pornografia. Tem uma correlação muito grande. Ei, cuidado com as más companhias. Paulo fala, a gente vai comentar aqui na lição, que as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Corrói. Igual os irmãos pintaram aquela marquise ali da igreja ali, ó. Você confiaria se os irmãos deixassem essa viga que está em cima de vocês exposta, mostrando a ferrugem dela? Se bem que essa viga de aço, ela pode enferrujar que vocês vão passar e essa igreja não vai cair. Porque o aço ele suporta muito tempo, mesmo enferrujando. Mas as más conversações, as más companhias corrompem. Isso é regra. Os bons costumes. Tenha crivo com as suas avaliações das pessoas que estão à sua volta. Vamos chegar... Tem uma outra experiência prática aqui na nossa família, da esposa do meu cunhado. Não vou citar nomes, mas ela foi criada no Evangelho, né? Do Kim. Foi criada no Evangelho e teve uma vida em paz, vamos assim se dizer. Ele trabalhou na mesma empresa a vida inteira, financiou sua casa, sempre foi músico na igreja. Então teve uma vida tão em paz que ela achou que não era suficiente. Aí ela nunca precisou trabalhar, nunca nem precisou trabalhar. Mas um dia, por desejo, ela fez um curso de enfermagem e decidiu trabalhar. E aí tudo bem, foi trabalhar. Só que ela foi trabalhar já depois de velha, com a vida arrumada, filho grande, criado, e ele sempre bancou tudo, já pertinho de se aposentar, cara, se aposentar, e só viver a vida em paz agora, terminar de viver. Mas aí ela conheceu algumas amigas, que já tinham passado por trocentos casamentos, alguns filhos desse relacionamento, sendo que as pessoas que saem pra noite, gostam de beber, e diz que isso é viver. Só que quando na realidade essas pessoas tinham um pouco de inveja da vida de paz que ela tinha, de um casamento, de um relacionamento em paz, de ter uma vida estruturada, de ter alguém ali do seu lado, na doença, enfim, um casamento saudável. E aí começou a inculcar na cabeça dela que o que era viver era sair para passear, beber, e ela quase destruiu o casamento dela. Começou se esfriando na igreja, parou de ir na igreja, daqui a pouco não está indo mais. Aí já causou um atrito terrível dentro de casa. O marido quer ir para a igreja, o marido vai para a igreja, ele é músico comprometido na igreja, e a mulher já não está indo mais, e está se relacionando com outras amizades. Ou seja, ele previu a queda dela e o relacionamento sendo desfeito. Então, assim, o cuidado tem que ter um cuidado muito grande com esses relacionamentos. Principalmente no trabalho, eu falo com os jovens no colégio, cuidado com aquelas amizades que tentam mudar quem você é, que não aceitam o seu jeito de ser cristão e querem te transformar na pessoa que eles são. Pegando o gancho no que o Pedro Marcos falou aqui, tem uma dinâmica que eu vi na internet que eu ia fazer aqui, mas o tempo não permite. Estourou o nosso horário. 2.2 fala assim, pegando o gancho no que o irmão falou, a escolha das amizades. Irmão, se eu pegar aqui agora um recipiente redondo, pequeno, pegar um prato ali, desses nossos pratos que nós ganhamos agora na igreja, prato novo, pegar esse ali agora e tentar se colocar dentro do recipiente, vai entrar? Por que não vai entrar? Porque o prato não foi feito para enfiar dentro do recipiente. Positivo? Mas tem gente que não nasceu para aquilo, o que ela faz? Ela não nasceu para aquele grupo, o que ela faz? Ela pega o prato dela, a vida dela e quebra. Vira caco, só para caber naquele grupinho. Aí você deixa de ser prato para ser o quê? Caco. Essa mãe de família abriu mão de paz no casamento, que é o jeito de luxo, para virar caco relacional. O que ela se tornou, professor? Ela se tornou o espelho das outras. Ela virou o reflexo das outras. Vivendo a mesma vidinha desgraçada. É isso que você quer para sua vida? Você não é a maioria. Você não é como todo mundo. Aprende a se valorizar. Você só vai entrar aonde Deus fez para você entrar. Você só vai caber, jovem adolescente, aonde Deus fez no seu formato. Aprende uma coisa sobre relacionamento. Olha pra cá. Se não te aceita como você é, não te merece.
Não mude por ninguém. Quando a gente entra num relacionamento, a gente se adapta. A gente começa a praticar a tolerância. É algo relacional. Você se abre, você cede concessões para que haja um comum acordo, uma interseção. Mas relacionamento saudável não exige que a pessoa mude. Se exigir que você mude, pula fora. Se não te aceita como você é, não te ama. Se todos os relacionamentos, amizade, relacionamento conjugal, o que for, se você não é aceito como você é, pula fora. Ah, eu tenho que deixar de ser crente para andar com os meus amigos. Se vai te levar para o inferno, se afasta. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai e dos seus santos anjos. Compreende? Se você negar Jesus, grava bem isso. Grava bem isso, Belinha. Se você negar Jesus, fique em paz. Lá em cima ele vai te negar. Escolha com quem você vai se relacionar. Tome cuidado. Seguindo a nossa lição, 2.3, caminhando com o Deus de Israel. Quer ter relacionamento com alguém? Se relaciona com Deus. Porque Deus vai trazer as pessoas certas para você. Deus vai colocar as amizades certas. Vai colocar relacionamentos certos. Mas Deus só faz isso com quem se submete à vontade dele. Deus não se relaciona com quem não tem interesse nele. Inclusive, Deus se afasta. Deus se afasta quando ele é ignorado. Lê o livro de Ezequiel. Deus se afasta quando ele é ignorado. Ponto 3. Nossa aula já estourou. Conselhos sábios evitam comportamentos destrutivos. Vamos falar de 3 vícios. E o que é vício, professor? A palavra vício vem do latim vitium, que significa defeito físico ou moral, quanto a uma falha em relação ao que deveria ser correto ou bom. A definição de vício é um hábito, algo que você aprendeu a fazer pela repetição. Quer ver um vício que a gente tem? Ó, o vício dessa geração. Vou usar eu como exemplo, tá? Eu tô tão viciado que às vezes... Eu tô tão viciado, eu confesso. Eu não sou hipócrita, eu confesso. Já teve vezes de eu estar mexendo no computador, irmãos. Botar a mão na tela para fazer o arrasta para cima. Ou fazer o movimento de ampliação numa foto no computador. Tem computadores hoje que tem tela touch, tá? Você consegue fazer em alguns computadores, mas não são todos. Você acaba pegando a mania. Isso é hábito. Então o vício, ele é um hábito ou disposição que se torna defeito ou desvio habitual da conduta. Para você que não sabe, o vício é o oposto da virtude. Eu não tô lendo não, tá? Tô lendo o que eu anotei aqui, tá, irmãos? O vício é o oposto da virtude. Uma pessoa viciada não é virtuosa. Uma pessoa virtuosa não fica viciada. 3 vícios nós vamos falar aqui na lição. Primeiro, vício em pornografia. Todo mundo sabe o que é pornografia. Deixa eu te falar uma coisa pra você aqui. Pornografia não é um hábito só masculino, também é feminino. E o índice de mulheres que são viciadas em pornografia chega a ser quase igual ao dos homens. Isso quem diz são as pessoas que trabalham tratando do problema. Psicólogos, psiquiatras, pastores, enfim. A infinidade é muito grande. E o que gera a dependência na pornografia? Primeiro, começa na adolescência. Querer conhecer, uma linguagem que a gente usava, né? Querer abrir o pacote antes do Natal. Querer conhecer o que não é pra sua idade. Deixa eu contar uma coisa aqui pra você que o diabo não te conta quando te vicia em pornografia. Pra quem é adolescente. Olha pra mim aqui. Existe uma válvula dentro de você, uma válvula não, uma trava dentro de você, sexualmente, que teu corpo não tem a produção de hormônios necessária para a relação sexual. Você não tem necessidade de sexo. Sexo gera prazer. Então ele gera um ciclo dopamínico, ele gera uma enzima chamada, um hormônio, uma enzima chamada dopamina. A dopamina, ela gera satisfação, prazer. No ciclo dopamínico, quando o corpo produz a dopamina, ele começa a se satisfazer. Só que quando você começa... O corpo humano foi feito para ter relação com uma pessoa só. Homens e mulheres, uma pessoa só. Quando você começa a fazer teu cérebro ter relação com mais de 1, 2, 3, 4, 5, teu cérebro aumenta a produção de dopamina. E essa produção de dopamina em excesso sobrecarrega o teu cérebro. E você não consegue sentir prazer em coisas simples da vida. Você não tem prazer de conversar com ninguém. Você não tem prazer de ver um filme, sentar com a família, de conversar.
Estou falando isso porque o mesmo vício da pornografia também gera na geração de hoje o vício de tela. O estímulo da luz azul no teu cérebro faz você ficar tão entretido. Sabe o que você chega à conclusão? Meu dia é chato. Chato porque você é viciado. Pergunta para um viciado em droga como é que é a vida dele. Porque a pornografia é diferente de você ser viciado em cocaína e heroína. Porque quando, segundo a ciência, tá? Quando você injeta heroína, né, cocaína no organismo, ela gera um pico. Quem já for usuário de droga, se eu estiver errado, me corrige, tá? Ela gera um pico de prazer. Um pico. Só que quando algo gera pico de prazer, aí entra a heroína, que ela é mais potente quando ela faz isso, tá? Ela gera a queda de dopamina muito alta. Ou seja, ela gera uma queda de emoção tão forte que beira a depressão. É como se você subisse uma montanha e pulasse lá de cima. Isso quem faz é a cocaína e a heroína. São duas drogas que não nascem no teu corpo. Que para sair do teu corpo, segundo diz alguns profissionais da área, leva até 2 anos para sair do sangue. Só que a pornografia adolescente e adulto também gera o mesmo efeito. Só que, me perdoa a expressão, a droga que ela gera é dentro de você. É o teu corpo produzindo dopamina em excesso. Sabe quando você vai sair disso? Nunca. Você vai ficar igual cracudo. Como assim, professor? Não vai dormir direito, vai virar madrugada, porque nessas horas mamãe e papai não vê. Não vai dormir, não vai vir pra IBD, porque passa a madrugada inteira. Tô usando adolescência porque isso é comum na adolescência, mas tem adulto que faz isso. Bem, pastor, eu ouvi um psicólogo uma vez pesquisando sobre esse assunto. Ele disse que uma imagem, uma cena como essa pode durar até 25 anos no imaginário do viciado em pornografia. Quando você injeta as imagens pornográficas na tua cabeça, é como se você pichasse a parede do teu cérebro. Sabe quando vai sair? Nunca. Aí o que você cria? Eu tô batendo essa tecla aqui porque isso é um mal desse século, tá? O que você cria na sua cabeça? Uma mente sexualizada. E na igreja? Pegar aqui os meninos, tá? Porque isso acontece com as meninas também. Não pode ver uma irmã na igreja que já vê ela já tem visão de raio-x. Ele vê a irmã sem roupa. É. Mente sexualizada. No culto, tá pensando besteira. Momento santo. Aí qualquer palavra envolvida com sexo gera gatilho. Aí, o menino, tô pegando pra gente aqui, tá? O menino acha que a vida é só sexo. É quer namorar todo mundo, quer pegar todo mundo. É escravo do próprio desejo. Aí acha que mulher é pedaço de carne. Tem muito homem que faz isso. Trata a mulher como um pedaço de carne, açougue. Não vê a mulher como uma vida. Só vê carne. Só quer carne. E mulher também, que trata o homem como se fosse objeto. É o brinquedinho dela. Essa geração, viciada em pornografia, é uma geração que precisa se converter ao Senhor. Porque o vício na pornografia está ligado a 2 coisas. Necessidade de relacionamento, de intimidade e vazio existencial causado pela dopamina. A vida não te dá mais prazer. Por isso que você está viciado. E aí vem os vícios que vieram depois. Vício de tela, que é tão dopamínico quanto a pornografia. Vício não pode ver nada que fica desesperado. Acho que tudo é só sentir no coração, porque homem se embrenha pelos olhos, mulher pelo ouvido. Homem se relaciona e é seduzido pelos olhos, mulher pelo ouvido. Toma cuidado. Isso escraviza. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 5. Vou deixar para você ler. Nosso tempo estourou. Peço perdão aos irmãos. No versículo 3 diz que a vontade de Deus para nós é a santificação. E que nós abstenhamos... O que está escrito lá? Deixa eu abrir aqui. Eu não posso deixar de ler, irmãos. 1 Tessalonicenses 4:3. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Está nesse versículo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da pornia, ou, isso é no grego, tá? A prostituição, que vos abstenhais da imoralidade sexual, que vos abstenhais da pornografia, que é uma forma de pornia. É a pornia gráfica, visual e auditiva. Foge, porque ela traz a ira de Deus sobre a humanidade. Foge disso. É pecado. Isso vai te afastar de Deus, vai te roubar a sensibilidade. É por isso que a maioria dos nossos jovens adolescentes está tão envolvido com o pecado que fica desanimado. O pecado suga teu ânimo. Tira a sua vontade de servir a Deus. E aí quando a gente vai para o gabinete pastoral conversar, a gente percebe isso no dia a dia. Quando a gente vai para o gabinete conversar, que os jovens adolescentes se abrem, aí começa a vir as histórias. Irmão, tem muita gente na igreja envolvida com isso.
Se você não tratar, você não vai ser feliz no casamento. Ó, jovem, adolescente, não se iluda. Casamento não tira ninguém da pornografia. Pelo contrário, casamento pode potencializar, se não for bem administrado. Então, é um compartilhamento que eu vou fazer muito produtivo, porque a gente, como pais, eu acredito e trago para mim que nós temos responsabilidade de estar sempre observando nossos filhos. Alguns anos atrás, devido a muita correria, quando eu era mãe solteira e eu não parava para observar minha filha mais velha, ela não estava com esse problema de pornografia, mas ela estava com problemas internos e ela não estava sabendo como resolver. E a minha falta de presença, né? E aí, como ela não soube como resolver, ela entrava para o quarto e ela se retalhava. E só que quando ela saía, ela sempre com um casaco grande e eu nunca prestava atenção. Que ela passava a maioria também do tempo dentro do quarto. E quando eu chamava ela, mãe, tô indo, e esse ia, eu me esquecia e ela não saía. E eu sempre tinha comigo, é melhor minhas filhas estar dentro de casa, no quarto, do que do lado de fora. Sim. Só que eu não observava a situação, não procurava saber, sentar, o que está acontecendo, está muito dentro do quarto. E quando eu só fui tomar noção, porque o Senhor, ele nunca chega atrasado, o Senhor teve que me parar e ele falou comigo, vou te parar para te mostrar uma situação que está acontecendo dentro da tua casa. Mas na minha mente, eu nunca ia imaginar que era isso. Porque eu sempre era envolvida com a obra, então já chegava do trabalho, deixando minha bolsa e indo para a igreja. E a minha filha estava com carência da minha presença. E no dia que o Senhor me parou, a minha filha tomou um susto, porque ela saiu do banheiro e ela não esperava que eu chegasse do trabalho naquele momento. Quando eu cheguei, entrei, ela não ouviu o barulho da porta. Quando ela saiu enrolada na toalha, que eu olhei para ela, eu me espantei. Os braços todos cortados, e eu perguntei para mim, filha, onde eu estava que eu não vi você desse jeito? E ela não falou nenhuma palavra. E o Senhor que falou comigo. Você estava nas guerras e esquecendo que a tua casa precisava de você. E aí eu me senti culpada. E eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? E aí ele falou comigo, chama ela e ora. E eu falei, sim, Senhor, vou orar. Mas que tipo de oração? O que eu vou fazer? Estou desorientada. E aí o Senhor falou assim, começa a orar pela tua gestação. E aí eu comecei a orar pela gestação. Só que eu me dei conta, a direção que o Senhor me mandou tomar, eu dei conta que a separação, foi lá que ela ficou neutralizada, lá naquela separação. E aquilo veio causando nela essa situação. E eu, como mãe, eu nunca sentei para conversar com ela sobre relacionamento, o que tinha acontecido. Eu fui deixando as coisas aí. E quando eu comecei a orar por ela, pela gestação, pelo crescimento dela, eu, como espiritual, o Senhor foi me dando uma visão. De maneira que foi crescendo uma entidade do lado dela. E quando aquela entidade começou a se apresentar, o Senhor falou para mim, libera o amor, fala para ela que tu ama ela. Quando eu falei, filha, eu te amo, ela deu um grito, correu e me abraçou e falou, mãe, eu tô com medo. E quanto mais eu falava que eu amava ela, ela começava a me abraçar mais, a me abraçar mais, a me abraçar mais, a necessidade da minha presença. E aí o Senhor falou comigo assim, agora tu repreenda. E isso aqui me chamou a atenção que, quando o Senhor falou repreenda, até a minha filha Brenda, com 3 anos, estava na sala, ela correu. Porque aquilo que saiu, passou pela sala, ela correu para o quarto e houve um barulho muito grande na minha porta. Quando saiu aquela entidade, a minha porta bateu. E quando saiu, ela virou para mim, ela abriu os olhos e ela falou assim, mãe, eu não quero morrer, porque a senhora é a pessoa mais importante para mim. Mãe, você me abraça, você fica comigo? E aquilo ali me chamou a atenção. Eu falei, ela só queria um abraço, só queria que eu estivesse perto. Então, estamos falando de pornografia, e aí eu trouxe à memória esse relato acerca da liberação do amor e da nossa presença na vida de um filho. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Os adolescentes vão sair. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não é porque a gente está colocando o dedo na ferida que a gente não quer ajudar os nossos filhos. Pelo contrário, nós estamos falando a verdade porque isso lá na frente vai acabar com o casamento de muita gente. Isso vai acabar com o relacionamento. Muita gente vai ser infeliz no relacionamento. Então, se você tem esse problema, procura seus pastores. Não estamos aqui para apontar erro de ninguém. Estamos aqui para tratar.
tratar. Não se trata esses problemas com bronca. Se trata com conhecimento. Se trata com entender a causa. Porque tem gente que está gritando socorro por dentro e não sabe como. Então estamos aqui abertos para poder ajudar quem precisa. Agora, escolher ficar em silêncio e esconder o seu pecado só vai te apodrecer por dentro. Então confesse. Para a gente encerrar, nosso tempo já estourou, o perigo de difamação, nós vemos lá em Números 12, do versículo 1 ao 9, é que os irmãos de Moisés falaram mal dele. Sabe o que eu chamo a atenção? É que o próprio Deus ouviu e chamou eles para uma conversa. Vocês não têm medo de falar mal do meu servo? Eu falo com ele cara a cara. Moisés não é um profeta igual a vocês. Eu falo por símbolos e por sonhos. Eu falo com ele cara a cara, face a face. Ele vê a semelhança do Senhor. Ele é um homem que tem intimidade comigo. Vocês não temem falar mal dele? Toma cuidado, difamação não agrada a Deus, não. Que é uma coisa que irrita a Deus? É difamador. E o último 3.3, vício e embriaguez. A Bíblia fala duas coisas. Eu quero deixar Levítico 10, do 8 ao 11, e 1 de Pedro 2,9. Levítico fala da experiência de Nadab e Abiú, que foram para o templo fazer o serviço deles com a cara cheia. E por causa disso levaram fogo estranho para dentro do templo. Fogo de fora. Fogo estrangeiro. E morreram queimados pela presença de Deus. E aí Deus chama a atenção deles, de Arão e dos filhos que sobraram. Nunca trabalhe de cara cheia. Não venha para o templo bêbado. Porque a missão de vocês é discernir entre o santo e o profano, entre o certo e o errado, e ensinar meu povo. Não dá para ver uma vida sóbria, uma vida de discernimento e sobriedade, bêbado. A Bíblia condena a embriaguez. Mas se eu sou uma pessoa que tem tendência à embriaguez, não tomo o primeiro copo. Ah, pastor, mas esse texto de Levítico é para sacerdote. 1 de Pedro 2,9 diz que nós somos sacerdócio real. Isso aplica à igreja. Nós somos sacerdócio real, povo santo, povo adquirido, fomos comprados. Isso não se aplica a gente, não? Quem quer viver discernimento não anda enchendo a cara. E a bebida está ligada intimamente à destruição de muitos lares. Eu fui filho de um pai alcoólatra. Deus foi tão misericordioso que minha família se manteve. Mas por conta disso, eu tive perna quebrada. Eu tive vergonha do meu pai até Jesus tratar dele e trazer ele e converter ele. Hoje meu pai é falecido. Mas Jesus teve que intervir. Porque meu pai até conhecer Jesus era o dobro do meu tamanho. Imagina um homem o dobro do meu tamanho. Forte, bêbado. Com uma mão quebrou minha perna. E ele ficava endemoniado também, quando bebia. Além da bebida, havia a possessão maligna. Então, meus irmãos, assim encerra a nossa aula. A sabedoria, como resultado do temor do Senhor, nos conduz a conhecer e aplicar os conselhos da sua palavra na administração das finanças, das amizades e o discernimento e o abandono das práticas e comportamentos prejudiciais. Precisamos colocar em prática a palavra de Deus e higienizar nossos relacionamentos à nossa cabeça, para vermos em paz e saudáveis. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Assista esse e outros conteúdos na íntegra aqui no nosso canal da EBD Esperança. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum dos conteúdos que virão por aqui. Ah, e quando você clicar em gostei, vai aparecer embaixo um botão hypar. Clique no botão hypar e nos ajuda bastante com a divulgação desse conteúdo para alcançar outras vidas que precisam ouvir essa mensagem. Bem-vindos ao canal EBD Esperança.